Bom, é com muito prazer que eu apresento a professora Cláudia Leitão. Eu vou ler o resumo que ela mandou, porque o resumo do Lattes é denso, né, professora? Então, vou apresentá-la como doutora em Sociologia pela Sorbonne, Paris, professora da Universidade Estadual do Ceará, diretora do Observatório da Governança Municipal do Instituto de Planejamento de Fortaleza e consultora em políticas públicas para a economia criativa. Nossa palestrante dessa noite, que eu convido a ocupar aqui a tribuna. Muito bem. Bom, eu sou uma professora e eu tenho militado muito nesses meus últimos 20 anos, 15, 20 anos, em torno de temas ligados ao desenvolvimento, mas a partir de um olhar focado na cultura, nas artes, nos setores que a gente chama hoje de setores criativos, né? A minha curiosidade, a minha pesquisa, eu sou uma pesquisadora brasileira, que anda metida também na construção de metodologias, pensando em indicadores, não é? Muito preocupada com essa tentativa que nós temos que continuar a desenvolver no Brasil, de entender o quanto vale, não é, um trabalhador da cultura, um trabalhador da criatividade. Não é? Qual é o grau de formalidade desse trabalho no Brasil, entendermos qual é o PIB, o Produto Interno Bruto, não é? Ou seja, a soma das nossas riquezas, o que dessas riquezas diz respeito a esses setores da cultura, das artes, da comunicação, da educação, do lazer, da ciência e tecnologia, do que a gente chama, portanto, de economia criativa. Então, eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre isso, sobre um tema que já nem é tão novo, não é, em muitos países do mundo, mas que continua ainda, de certa forma, eu disse ali para a jornalista, há meia hora atrás, talvez a gente continue ainda patinando, não saindo muito do lugar em relação a políticas de economia criativa, de compreensão, que nesse momento o Brasil está precisando avançar, ampliar aí o seu espectro econômico, o seu cardápio exportador. Nós precisamos entender cultura, criatividade e tecnologia como uma possibilidade imensa de qualificação do nosso modelo de desenvolvimento. São essas questões que vêm me ocupando já há algum tempo. É um prazer enorme estar aqui, nessa universidade, por essa porta da extensão. Agradeço ao professor Josué também aqui o convite e as palavras. E fico cada vez mais também torcendo que a universidade abrace a economia criativa na pesquisa e no ensino. Acho que nós vamos ter ainda que dar grandes passos nesse sentido. Vocês vão aqui, eu espero que a gente saia daqui hoje com um entendimento um pouco maior, ou um pouco melhor, do que vem a ser essa economia criativa, mas a gente tem que estudá-la, nós vamos ter que entendê-la, e para isso nós vamos ter que ter formação voltada para ela. Eu vou aqui um pouco refletir com vocês sobre tudo isso. Então, é um prazer, lá venho eu do Ceará, eu fui secretária de Cultura do meu estado, entre 2003 e 2006, tive uma sorte imensa. Às vezes, raramente na vida, a gente está no lugar certo, na hora certa. Eu, por acaso, estava em janeiro de 2003, quando recebi o convite de um governador do estado do Ceará para ser secretária de Cultura. No começo eu não queria, fiquei meio espantada com a ideia. Eu dirigi o SENAC no Ceará, era uma professora universitária que pesquisava, escrevia, publicava, mas secretária de Cultura. E eu fiquei meio assim, um pouco preocupada com aquilo. Mas aí eu disse, peraí, quem vai ser o ministro é o Gilberto Gil? Eu acho que eu vou querer, acho que eu vou topar, não é? E eu vou dizer para vocês, foram os 4 anos mais importantes da minha vida, porque eu comecei a perceber, não é? Talvez exatamente porque havia ali um governo de um ministro que era um ministro músico, que tinha um grande conhecimento dessa economia criativa, não é? De que o Brasil tinha um potencial imenso para ser uma liderança no mundo de um novo modelo de desenvolvimento. Eu aprendi muito com o Gilberto Gil,
Fui uma secretária, ele dizia que razoavelmente boa, ganhei um prêmio de melhor política de cultura do Brasil, com um programa que nós criamos chamado Secult Itinerante, a Cultura em Movimento, e a secretaria saiu da capital e passou andando anos no interior do estado, num circo, com uns caminhões, parecia a caravana Holiday, mas, na verdade, aprendemos muito e entendemos que uma política pública não é para a população. Ninguém faz política só para um grupo de profissionais. O Gil um dia me disse uma frase muito importante. Quando a gente pensa em políticas de saúde, a gente pensa que a política de saúde é para a população, é para a saúde da população. Não é especialmente uma política para médicos. Médicos são parceiros de uma política que deve abranger a toda a população. Também a cultura e a criatividade não devem se restringir simplesmente aos profissionais, aos artistas, aos técnicos, não é? Aos setores chamados de criativos. Na verdade, o que nós estamos falando e que devemos falar é de desenvolvimento. Que desenvolvimento para o nosso país a gente quer? Talvez esse seja um bom ano para a gente começar aqui essa atividade de extensão da universidade, não é? Pensando sobre desenvolvimento. Aí me dá vontade de começar lembrando, não é? Um grande homem latino-americano que vocês conhecem, chamado Eduardo Galeano. Não é? O Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, que é um livro seminal, né, um livro importante, ele diz assim: o desenvolvimento é uma viagem que tem mais náufragos do que navegantes. Acho que essa é uma boa frase para a gente começar aqui a conversar. Não é? Muito bem, o desenvolvimento é uma viagem de mais derrotas do que de êxitos, de mais náufragos do que de navegantes. Bom, se nós pensarmos sobre as discussões de desenvolvimento a partir do século XX, para a gente não ir muito longe, não é? Eu diria que há uma figura que eu gostaria muito que ela fosse uma espécie de fio condutor da minha fala essa noite, que eu gostaria muito que vocês o conhecessem melhor. Eu estou falando de Celso Furtado. Celso Furtado é uma leitura obrigatória para qualquer curso. É uma leitura obrigatória porque é uma leitura sobre o pensamento brasileiro. E era um homem que no século passado, no século XX, e eu estou dizendo assim, que ele brilhava, não é? Ele foi até um dos quase nomeados para o Prêmio Nobel. Tinha um tempo que o Brasil tinha vários candidatos a Nobel. Isso tudo já passou. Nós não temos sequer mais um pensamento brasileiro, não é? Que seja um pensamento implicante e instigante, que nos leve a pensar, não é? Achei muito bacana aqui a apresentação do teatro, não é? Somos médios, somos medianos. Não estamos muito preocupados em pensar para onde vamos, como vivemos, que país é esse, não é? Celso Furtado pensava isso há 60 anos atrás, imaginem. E o incrível é que o pensamento dele continua profundamente atual. Profundamente atual. Celso foi, sem dúvida, um timoneiro, não é, dessa longa viagem da América Latina em busca de um processo ou de um projeto de desenvolvimento mais justo e mais includente. Os números da exclusão hoje no mundo são catastróficos, né? Vocês já devem ter ouvido isso, porque há recentes pesquisas brasileiras que demonstram que 6 indivíduos, né, detêm a riqueza de mais de 100 milhões. Essa é a realidade do Brasil. Daí a importância da atividade de extensão, além da atividade da pesquisa e do ensino. Como é que pode? 6 pessoas, né, detêm a riqueza econômica de mais de 100 milhões, em torno de 100 milhões. Temos um problema com o nosso modelo de desenvolvimento. Celso Furtado se indagava, o grande economista Celso Furtado escrevia, debatia e discutia isso, além de ter assumido, em alguns momentos, cargos importantes no governo brasileiro. Num certo momento, não é, ele chegou a ser ministro do Planejamento, e depois, o que nos interessa talvez aqui, e seja o fato, às vezes, menos conhecido, é que Celso Furtado foi o 2º ministro da Cultura do Brasil. E muita gente não sabe disso. Um economista na cultura.
Isso é que é a base do que eu vim falar aqui hoje, sobre a economia da cultura, economia dos bens e dos serviços simbólicos, economia dos setores criativos. Então, existe uma economia na cultura? Sim. Existe uma economia nas artes? Sim, sim. E nós precisamos entender essa economia exatamente para que a gente possa criar condições de que essa economia não se transforme somente na economia da indústria cultural, porque aí, se nós nos entregarmos inteiramente à lógica do mercado, alguns conseguirão luzes, aparecer, realizar trabalhos, e outros vão simplesmente viver numa situação precária, numa situação de obscuridade, e serão, portanto, não exitosos nas suas atividades nessa área, na área da cultura e das artes. Então, nós temos aí um desafio. A cultura, ela vale por si só, por si própria. Ela é um elemento fundamental para que a gente se entenda no mundo, para que a gente signifique o mundo, mas ela é trabalho. E aí, talvez o meu primeiro aprendizado com o ministro Gilberto Gil foi entender que existem 3 dimensões na cultura que são importantes para a economia criativa. Eu queria que vocês pensassem nessas 3 dimensões. A cultura é o que a gente faz, o que a gente pensa, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente come, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente festeja, os ritos que a gente atravessa ao longo da nossa vida. Há, portanto, uma dimensão antropológica na cultura, não é? Essa dimensão, ela é essencial, ela é fundamental. Nesta perspectiva, não existe ninguém sem cultura, concordam? Todos temos cultura, porque todos nascemos. Ao nascermos, ganhamos um sentimento de pertença que nos é vinculado através da família, através da nossa comunidade, da nossa cidade, dos nossos costumes, enfim, somos todos animais simbólicos, somos todos animais culturais. Mas a cultura tem outra dimensão, dizia Gilberto Gil em 2003, quando ele esteve no Ceará, numa primeira linda palestra que ele deu em janeiro de 2003, depois as palestras dele viraram um livro de uma coleção chamada Doim Antropológico. Só o Gil, né? Para fazer a metáfora do Doim. Ele dizia, o Doim é aquela massagem oriental que vai tirando aqueles obstáculos, os nós, para que a gente possa fazer uma política de desenvolvimento para o Brasil com a cultura, a gente tem que massagear os pontos que estão obstruídos. O Ministério precisa chegar nas aldeias dos índios, nas comunidades quilombolas, nas periferias, nas favelas, nesse Brasil profundo, senão a gente vai estar fazendo uma política para a classe média, não é? Para aqueles que podem pagar os ingressos dos shows, para aqueles que já estão dominados pela indústria cultural. Bom, o Gil dizia, além da dimensão antropológica, é preciso pensar na dimensão cidadã da cultura. Ora, é o tema exatamente, não é, desse programa aqui criado, não é, para pensar a relação entre extensão e cidadania. Não é? A cidadania é uma palavra muito importante para a gente pensar e para a gente vinculá-la com a cultura. A cultura, e nós hoje falamos no direito de terceira geração, que são os direitos culturais. Não é? Todos temos direito à cultura. Não somente a ter acesso aos bens ou aos serviços culturais, mas nós temos mais do que isso, nós temos, não é, temos que ter direito ao fazer cultural, a sermos protagonistas da nossa cultura. Essa é uma questão que muda tudo. Como diria um ex-ministro da Cultura africano de Cabo Verde, um grande amigo, Mário Lúcio Souza, quando ele queria dizer que uma coisa era muito importante, ele dizia, isso aí muda tudo. Ele dizia que era do verbo mundar. Se muda o mundo, munda. E eu aprendi com ele esse verbo. A visão do fazer cultural, do ser protagonista, não é? É uma visão que muda tudo. Ou seja, nós não temos simplesmente que consumir culturas alienígenas, alheias, exógenas, mas nós temos o direito de produzir, realizar a nossa própria cultura. Isso é a visão cidadã.
a cidadania é um a priori para a cultura, para o exercício da cultura, está previsto na nossa Constituição, e isso é um direito humano. O direito cultural é um direito humano. Faz parte dos direitos humanos. Gilberto Gil, no discurso dele lá, em 2013, eu só ouvindo, né? E dizendo, puxa, isso aqui é bacana. O que ele está dizendo aqui faz todo sentido, não é? E aí ele vem com a terceira dimensão de cultura. E ele diz que a terceira dimensão é a dimensão econômica da cultura. Ora, até então, pessoal, ninguém falava nisso, não. A dimensão econômica é uma coisa para artista, para aqueles bem-sucedidos, naquela época os que ainda gravavam, os CDs, não é? No meu tempo, quando a coisa era outra, eram LPs, havia loja, não é, que vendia CD. Imagina como o negócio música mudou tão rapidamente em 2 décadas. Não é? Em 3 décadas, o negócio música se tornou uma outra atividade, com outros desafios, com uma outra economia. Tudo isso em função de quê? Dos avanços tecnológicos, não é? Da mudança, não é? Da música em função da internet, em função da possibilidade de que se possa fazer downloads, mas também uploads. Não é? Eu também posso produzir música para a rede. E eu também posso fazer isso de uma forma coletiva, colaborativa. Gil entendia de tudo isso e estudava tudo isso, né? Não é à toa que ele falava sempre, não é? Sempre teve essa visão, não é? Da sociedade do conhecimento, da importância das tecnologias e de um mundo que nunca vai voltar atrás. Não adianta sermos saudosistas de velhos modelos de desenvolvimento. Gil estava dizendo que economia é cultura, porque economia é trabalho. Cultura gera emprego, gera renda, gera divisa econômica. Mas o problema é que muitas dessas atividades estão mergulhadas na informalidade. Eu nem sei, na verdade, dizer quem trabalha com cultura ou com setores da cultura no Brasil. Então, eu tenho aí um problema, que eu vou daqui a pouco falar melhor, que é a questão dos números, da compreensão de que eu preciso entender esse campo desses setores para poder, na verdade, estudar, criar e levantar diagnósticos, realizar planos e poder, finalmente, definir metas, ações, orçamentos, enfim, investir na economia de um setor que, honestamente, não é porque somos brasileiros, mas a gente é bom, não é? A gente tem uma diversidade cultural festejada no planeta. Por que é que a gente não consegue ganhar uma sobrevivência profissional e econômica com esses setores? Não é? Por que o Brasil não é hoje uma referência de design no mundo? Design é um setor criativo, não é? O design é exatamente, não é, o que a Unesco chama de uma criação funcional. Então, as pessoas que trabalham com design são pessoas que trabalham no mundo da criatividade. Por que o Brasil não consegue? Por que o Brasil não avançou? Por que o Brasil não é uma referência de gastronomia? O Peru conseguiu. O Peru hoje tem um turismo e um PIB do turismo que está baseado em 2 áreas criativas. Artesanato, de um lado, e gastronomia, do outro. Quem chega no Peru, não sei se alguém já foi lá, rapidinho a gente começa a se vestir com aquelas roupas, com aquele artesanato, e dá uma vontade de comprar aquele país, porque tem uma beleza, uma cor, uma variedade, uma riqueza. Hoje o Peru aparece na América do Sul, na América Central, como a maior referência gastronômica, junto à França, à Espanha, e à Itália e outros países. Ou seja, houve uma decisão política, não é? Governos apostaram nesses setores. Então, eu estou dizendo, não é, que a economia criativa, ela se paga, ela tem valor no sentido econômico, ela emprega pessoas. E mais do que isso, ela permitiria que nós, aqui no Brasil, avançássemos no mundo de empreendedorismo. E aí eu estou dizendo que nós poderíamos transformar músicos também em empreendedores na área da música. Uma coisa é ser o músico que toca, outra coisa é ser o fabricante do instrumento. Eu não sei se vocês sabem, mas
quando a gente pensa no mercado que o Brasil tem, o Brasil é muito grande, né? Eu peguei um avião, passei 3 horas para chegar em Campinas, né? O Brasil é um país que tem mercado. Todos os instrumentos musicais que são comprados no Brasil pelo MEC, que é o Ministério da Educação, que compra instrumentos musicais para as escolas brasileiras. É grana, pessoal. O Ministério da Educação do Brasil é um dos maiores ministérios de educação do mundo. Do mundo. Quando ele movimenta uma compra, ele mexe e ele impacta profundamente na economia. Eu estou falando aqui dos instrumentos de bandas de música. Sabe quais são os instrumentos que a gente compra? Os chineses, pessoal. São os instrumentos made in China. Porque nos processos licitatórios tem que comprar o mais barato, não é? E com aquela famosa lei 8666, que é a compra do mais barato, nós compramos os instrumentos chineses. Ou seja, o Brasil movimenta a economia dos instrumentos musicais da China. Bom, se eu for falar aqui da China, eu vou ficar a noite toda falando mal da China. Nem quero isso, né? Mas a China, de uma certa forma, destruiu com a nossa indústria da confecção. A China obstaculou a nossa presença no cenário da moda, não é? Há uma questão, realmente, de um país que hoje, dentro dos BRICS, é o maior exportador de bens e de serviços criativos do mundo. Pesquisas realizadas pela UNCTAD, que é o braço da ONU, do Comércio e do Desenvolvimento, e da Unesco, que é o braço da Cultura, Educação e Ciência e Tecnologia, também da ONU. Mas eu quero voltar aqui, eu falei das 3 dimensões da cultura, não é? Guardem essas dimensões aí, porque eu vim, na verdade, pensar com vocês a dimensão econômica. Eu queria falar de desenvolvimento, dando ênfase nessa visão empreendedora. Eu não sei aqui entre vocês quem gostaria de empreender, quem gostaria de ter um pequeno empreendimento numa determinada área, que gostaria de sair daqui e tocar a sua vida com o empreendimento. E que apoio teria? De um banco? Será que tem linha de crédito para conseguir um capital de giro? Tem não, tem não. Tem, mas está faltando. O Brasil não descobriu, não é? O Brasil fala da importância do empreendedorismo, fala da importância dos pequenos negócios, né? Temos aí o Sebrae, que é um parceiro tão importante que pensa o micro e o pequeno negócio, mas nós não somos um país que cria um ecossistema favorável para os pequenos negócios, especialmente para os negócios voltados a setores criativos, aos quais eu vou me referir aqui. Deixa eu voltar aqui para o Celso Furtado. Diz o Celso sobre desenvolvimento. Ele diz: a ideia de desenvolvimento apenas tem sido de utilidade para mobilizar povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios. Ele escreveu isso há 60 anos, pessoal. Presta atenção, se não dá certinho agora, viu? Há enormes sacrifícios. Para legitimar a destruição de formas culturais tradicionais, para explicar e fazer compreender a necessidade de se destruir o meio físico, destruição do meio ambiente, não é? Para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo. Um dos homens mais ricos do planeta chama-se Amâncio Ortega. Ele é catalão, ele é de Barcelona. Vocês sabem que ele é dono da Zara, entre outras marcas femininas e masculinas. A Zara não se cansa de pagar multas que para ela não valem nada, absolutamente nada, mas a Zara vive do trabalho escravo de meninas de 12, 13, 14 anos que estão fazendo aquelas roupinhas, não é? E que parecem tão bonitinhas e com preços razoáveis e que às vezes a gente quer comprar porque não resiste ao design daquela loja, que é bem bacana, não é? Mas aquele cara, ele é um bilionário do planeta em cima do trabalho precário da confecção, não é? De milhares e milhares de adolescentes que estão na Índia, na China e em outros países. Eis aí, portanto, uma primeira questão. No mundo onde o design ganha força, a beleza ganha força, a sedução ganha força, não é? O capitalismo se embeleza, e nós todos queremos ficar jovens, bonitos e felizes, né? Esse é o sonho aí da humanidade, né? Nesse mundo pós-industrial, por trás dessa beleza existe muita miséria. Existe muita precariedade, existe muita exploração. Então, eu estou querendo dizer para vocês que, ao falar de economia criativa, eu preciso ter muito cuidado
com a questão da indústria cultural e indústria criativa. Essa indústria cultural e criativa, ela é concentradora, ela se constrói da mesma forma que as outras indústrias tradicionais, no entanto, ela vende beleza, ela vende juventude, não é? E ela vai transformando cidades em shoppings. E a gente vai achando que a vida é um shopping. É um perigo enorme, né? Achar que a vida está dentro de um shopping. Fortaleza, que é a minha cidade, pelo grave problema de violência, hoje as pessoas vivem em casa e nos shoppings. O carnaval de rua está no shopping também. Além do cinema, com a pipoca mais cara do mundo, que é a pipoca brasileira. Também não sei se vocês sabem. Mas que triste imaginar um país com o clima brasileiro, que é um lugar para a gente estar na rua, né? Na rua, na praça, não é? Na vida, sob o sol, sob as estrelas, mas a gente fica preso porque vivemos numa sociedade de extrema injustiça social, de grande concentração. A minha cidade hoje talvez seja, ela deve estar entre as 5 cidades mais violentas da América Latina. Fortaleza, a 5ª capital do país. É para a gente entender o quadro dramático que a gente está vivendo, não é brincadeira não. A situação é que nós estamos vivendo um genocídio de uma juventude que poderia estar produzindo o PIB brasileiro e que morre todo dia, como morre em Alepo, como morre na faixa de Gaza, como morre na Síria, não é? Nós estamos numa guerra, pessoal. Estamos vivendo uma guerra. Eu vim falar de desenvolvimento e de economia para pequenos, não é? Uma tentativa de pensar uma resposta ou um contraponto às indústrias culturais e criativas, pensando no modelo brasileiro de economia criativa. Eu gosto muito da palavra economia, porque eu não sou economista, estudo isso, não é? Porque cada vez mais eu tenho que costurar conhecimentos, não é? Eu vim da área do direito, das ciências sociais aplicadas, mas a gente hoje tem que, não é? Tem que ter visão de antropologia, de direito, de psicologia, de economia. A gente tem que um pouco ligar tudo isso, né? Economos, né? A palavra quer dizer cuidar da casa, gerir a casa, não é? A palavra economia é isso, é a arte de viver numa casa de uma forma ecológica, não é? É termos uma relação sustentável. Eu acho que essa palavra também é uma boa palavra para a gente essa noite. Sustentabilidade. Eu queria que nós falássemos e pensássemos numa economia sustentável, não é? E não nessa economia da Zara insustentável. Ela pode ser sustentável economicamente, mas ela não é sustentável culturalmente, ela não é sustentável em termos da cidadania do planeta, ela não é ética, ela não é sustentável culturalmente, ela mata, ameaça, pasteuriza, não é? Dissolve comunidades sociais, acaba com solidariedades. É disso que a gente precisa estar atento. Bom, Celso Furtado, ele fez doutorado em Cambridge, na Inglaterra, numa universidade bacanérrima, né? Que vocês já também conhecem, já ouviram falar, talvez conheçam pessoas que tenham ido para lá fazer doutorado, pós-doutorado. Imagine que ele fez doutorado sentado do lado de um outro prêmio Nobel. Ele não foi, deveria ter sido, não conseguiu sê-lo, mas ele fez um grande amigo no doutorado dele, que é um economista, que eu também sugeriria a vocês vivamente a leitura, que ele se chama Amartya Sen. Bom, esse indiano, que depois virou Prêmio Nobel de Economia, e que foi colega, portanto, de Celso Furtado em Cambridge, nos anos 50, pessoal, estou contando um negócio aí que já tem 70 anos, né? Eles ficaram muito amigos, e ambos discutiam o conceito de liberdade na economia, né? O que é ser livre, pessoal? Vocês se acham livres? Será que a gente é livre? Não é? É bacana a gente pensar, às vezes, em umas coisas que a gente nunca para pensar, não é? Eu posso ser livre se eu não escolho? Eu acho que não. O Amartya Sen dizia isso, escreveu um livro falando exatamente sobre isso, sobre a liberdade e a relação da liberdade com a capacidade de escolher, de ter ou não ter, de querer ou não querer, não é? De escolher ou não escolher. A liberdade é, portanto, não é? Tem, portanto, uma relação direta com a minha subjetividade. Deixa aqui eu citar um nome da indústria cultural lá do Ceará. Vou pensar aqui no Wesley Safadão, né? Vocês conhecem, né? Certamente conhecem, né? Ele faz show no Ceará, agora no Réveillon ele cobrou 850 mil reais de cachê para cantar na passada da meia-noite na praia de Iracema, em Fortaleza. 850 mil não é mal pago, né?
É só ele. Não é? Então, nós temos aí já o exemplo do que é uma grande assimetria entre a indústria musical, não é? E os pequenos grupos de música, os compositores, aqueles que tentam também viver do seu trabalho, da sua produção musical. Pois é, quando a gente só ouve o Wesley Safadão, certamente a gente não é livre. Então eu estou dizendo que a educação deveria me dar a possibilidade de eu ter um cardápio grande de escuta, não é verdade? Onde eu tivesse o Wesley Safadão, mas eu tivesse funk, eu tivesse o jazz, eu tivesse a música erudita, eu tivesse a música tradicional, eu tivesse, enfim, toda a diversidade musical possível. Livre eu serei, enquanto consumidora cultural, quando eu puder acessar a um cardápio diversificado de pratos, concordam? Isso é liberdade. Vocês acham que no Brasil essa liberdade existe? Vocês acham que a gente na escola tem acesso a essa diversidade cultural? Ou será que a indústria cultural nos captura logo bem cedo? Ou será que a TV aberta, ela nos captura bem cedo, nos dizendo como é que a gente tem que se vestir por causa da novela, qual é a música que está fazendo sucesso, qual é a moda que a gente tem que comprar, e a gente pensa que é livre. Lê do engano. Lê do engano. A indústria nos escraviza, porque ela nos padroniza. A nossa liberdade de ir no shopping é falsa, é fake. Não é? Então, é importante a gente pensar nisso. Liberdade de criar é, portanto, essencial ao conceito de desenvolvimento. Diz o Furtado, lá na década de 70, todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural que é comum da humanidade. Todos nós fazemos cultura e, portanto, fazemos parte do patrimônio cultural do planeta. Resta saber, diz Furtado, quais serão aqueles povos que vão continuar a contribuir para o enriquecimento desse patrimônio cultural e quais serão os povos que serão relegados ao papel passivo de meros consumidores de bens culturais adquiridos de fora de uma economia exógena do mero mercado da sociedade global. Celso Furtado termina dizendo assim, ele faz uma brincadeira com aquela célebre frase do Hamlet, do Shakespeare, né? Ele diz, ter ou não ter direito à criatividade? Eis a questão. Vocês acham que são livres para terem direito à criatividade? Vocês acham que vocês estudaram numa escola que apostou na criatividade de vocês? Vocês acham que as nossas crianças hoje nas escolas, elas estão desenvolvendo a criatividade delas ou essa criatividade é apagada na escola? Eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade de uma escola hoje, não é, de permitir a uma criança a possibilidade dela inovar, dela errar, dela empreender e, portanto, que ela seja um profissional, não é, que possa criar algo novo. Nós estamos aqui falando e o novo trabalho, não é? As novas profissões estão sendo geradas agora. Vocês vão terminar aqui a faculdade e já tem um novo trabalho, que nem necessariamente será aquilo que vocês aprenderam aqui. A rapidez dos processos de educação é vertiginosa. Toda hora profissões morrem. Toda hora aqui a gente falando profissões nascem. Vocês percebem isso? Vocês param para pensar isso? É uma coisa para pensar, viu, pessoal? Eu vim falar foi disso aqui. De uma nova economia que é construída por um novo trabalho. E esse novo trabalho, vocês pensam que ele existe para a classificação brasileira das ocupações? Isso é um livrão do Ministério do Trabalho chamado CBO, Classificação Brasileira das Ocupações. Tem lá dentista? Tem. Dentista tem. Procura lá chefe de cozinha? Tem não. Procura produtor cultural? Tem não. Procura desenhador de jogo eletrônico? Também tem não. Então, o que eu estou dizendo? É que para o Ministério do Trabalho, pessoal, o novo trabalho não existe. E vocês que estão aí, que certamente já estão trabalhando com o novo trabalho, terão certamente dificuldade também, no sentido de serem reconhecidos para a atividade profissional de vocês. E eu vou dizer para vocês, não tem jeito, o século XXI é o século da economia criativa.
Eu não estou dizendo que vai deixar de ter advogado, nem médico, vai ter também. Só que são outros trabalhos que vão começar a surgir e que já estão surgindo, e esse novo trabalho vai exigir habilidades, competências criativas. A escola dá para a criança? Não. Pelo contrário, mata. Eu tenho discutido lá no Ceará, por exemplo, a escola de tempo integral, não é? Do ensino fundamental e do ensino médio. Sabe como é que ela acontece? E no Brasil, e vou lhe dizer, eu vou dizer aqui para vocês, acontece no mundo também. Quando a gente vê a estrutura curricular de uma escola, tem a língua pátria, o cálculo, as ciências. Onde entram as artes? De forma totalmente periférica. Ora, as artes, a criatividade, são elas que permitirão o avanço dessas novas profissões. Então, não adianta estudar de 8 da manhã às 5 da tarde, 2 aulas de matemática, 2 aulas de português, 2 de física, 2 de química, 2 de ciência, se eu não tiver possibilidade de ver filme, de tocar um instrumento, de fazer teatro, de avançar na construção de aplicativos, de entender as novas mídias. Eu estou dizendo que existe um mundo que a nova tecnologia nos oferece e que ela vai certamente nos levar à criação de novos produtos, de novos bens e de novos serviços. Audiovisual, música, artes visuais, artes cênicas, aplicativos, arquitetura, urbanismo, publicidade, gastronomia, festas, games, tudo isso é atividade, setor criativo. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Unesco. É a ONU, é o braço da ONU, não é? Que é o braço exatamente da educação e da ciência e tecnologia e da cultura, que mostram que esses setores estão crescendo economicamente. E eles estão crescendo de uma forma impressionante. Eles crescem até, obrigada, em tempos de crise. Isso quer dizer que o mundo está saindo da lógica do made in, que é da sociedade industrial, para o produto created in, para o produto com valor agregado do lugar. Então, se eu tenho ali uma toalha industrializada chinesa, essa toalha tem um valor X, mas se eu tiver uma toalha de labirinto, feita pelas mulheres lá do Ceará, que fazem toalha de labirinto, e se eu tiver uma certificação de origem, que diga que aquela toalha foi feita por rendeiras do Ceará, o valor da toalha vai ser exponencialmente mais caro. Então, eu estou dizendo para vocês que onde entra a criação, entra o quê? Valor agregado. Essa é uma primeira constatação importante para a gente pensar a dimensão da cultura e da criatividade no desenvolvimento e por que é que o Brasil não chega lá. Por que é que nós não lideramos, pelo menos o Cone Sul, não é? Porque o Brasil, dentro dos BRICS, poderia ser hoje um país que liderasse essa nova economia. Lamentavelmente, nós continuamos uma economia dependente, uma economia que só exporta matéria-prima, não é verdade? A gente continua exportando o quê? Minérios, soja, carne, laranja, não é verdade? Ou seja, nosso cardápio é muito pobre e é muito resumido. Nós não exportamos nada com valor agregado. Ou seja, na pauta de desenvolvimento do Brasil, a nossa criatividade não se transforma em inovação. E, portanto, não tendo inovação, não produzimos riqueza. Estamos aí diante de um problema grave, né, que deve nos preocupar. Como é que um país com a diversidade cultural brasileira não consegue ter um produto no aeroporto que não seja uma sandália havaiana? Não é verdade? Engraçado que chama-se sandálias havaianas, né? Não é nem brasileiras, né? Mas todo estrangeiro compra, né? E leva para o seu país natal morto feliz, né? Acha que aquilo ali é a cara do Brasil. Grandes estudiosos da economia criativa inglesa dizem isso: não há país que faça sonhar mais que o Brasil. Mas o Brasil não transforma o seu imaginário em produtos. Por que será? Perguntas para vocês pensarem aí também em relação aos cursos de vocês. Deixa eu continuar, reflitam aqui comigo. Nós estamos vivendo, não é,
num momento de grande saturação de um velho modelo de desenvolvimento. Num certo momento, apostamos na linha branca, não é? Desoneramos o imposto das indústrias que produziam linha branca de eletrodomésticos, não é? Então, tivemos geladeiras baratas, fogão barato, os carros baixaram de preço. A verdade é que, se você comprar um fogão, você comprou, né? Se você é um gourmet, vá lá, você tem 2 fogões. Mas ninguém compra 3 fogões, né? Significa que a relação entre demanda e oferta cessa. Mas e um bem criativo? Se eu vou para um cinema, será que pode me dar vontade de ir a outro? Em geral, dá. Né? Até se você deu sorte e foi ver um grande filme, você vira cinéfilo. Se você começa a jogar e entra no mundo dos jogos eletrônicos, você não sai. Ou seja, quando eu falo de criatividade, eu estou dizendo que aquele bem nunca cessa de ser desejado. E quanto mais eu consumo, mais vontade eu tenho de consumir. Será que não dava para apostar nessa economia, não? Não era melhor do que na economia de carro, geladeira, fogão, micro-ondas e máquina de lavar? Vocês estão entendendo a diferença entre uma sociedade industrial e uma sociedade pós-industrial? O Brasil está se desindustrializando, e isso está acontecendo no mundo, é um fenômeno global. Agora, nas sociedades pós-industriais, cada vez mais os produtos, não é, vão sendo trabalhados e vão agregando valor a partir da inovação, a partir do design, de uma economia de nichos, e nós vamos aí realmente vendendo uma marca país. Eu estou dizendo para vocês que a economia criativa poderia ser um soft power do Brasil. O que é um soft power? É uma marca, é uma imagem positiva que o Brasil já agregou mais no passado, agrega menos hoje. Hoje nós somos muito mais associados à violência, ao tráfico, à droga, à injustiça social, não é? Ao crime, à corrupção. Eu não vou aqui falar do Brasil, porque nem vale a pena, para a gente não perder o bom humor, né? Mas vamos voltar ao que interessa, ao soft power que a economia criativa oferece. Esse é um caminho que nós poderíamos trilhar. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que desconcentra, que reconhece o protagonismo da população brasileira, das mulheres, por exemplo, dos micro e pequenos empreendedores, dos mestres da cultura, dos artesãos, dos artistas, dos técnicos dos setores criativos, mas também dos cientistas, também dos educadores e dos pesquisadores. Eu estive em 2010 na Austrália e fui conhecer, e quero falar agora desse modelo da economia criativa que nasce na Austrália. Vocês sabiam? Foi a Austrália que cunhou a expressão Austrália Nação Criativa. A palavra criatividade foi associada a um modelo de desenvolvimento na década de 90 por um primeiro-ministro australiano chamado Paul Keating. Olha que coisa interessante, né? Em 1994, o então candidato a primeiro-ministro cunhou na sua campanha para tentar se eleger, e ele se elegeu, essa expressão Austrália Nação Criativa. O que é que queria dizer essa expressão? Que a cultura e a criatividade australianas deveriam ser estratégias fundamentais para o desenvolvimento da Austrália naquele momento. Eu estou falando da década de 90, não é? Vale lembrar que, em 1994, quando Keating era candidato a primeiro-ministro, os artistas da Austrália, os cozinheiros da Austrália, os designers da Austrália estavam indo embora. Estava todo mundo indo embora. Todo mundo estava indo para Londres ou estava indo para Nova York. Por quê? Porque não havia trabalho para os setores criativos. Naquele momento, a Austrália vinha perdendo estilistas, vinha perdendo cineastas, vinha perdendo músicos, vinha perdendo arquitetos. E, de uma certa forma, havia uma baixa autoestima do australiano, que estava perdendo sua identidade em nome de um maior apelo do mundo global. O governo de Keating, do Paul Keating, resolveu investir na retomada das identidades culturais australianas.
dizendo que, no governo dele, a Austrália abriria espaço para novas oportunidades da sua juventude, especialmente na construção de produtos, de bens e de serviços com a marca Created in Australia. É uma coisa interessante isso, né? Eu vou dizer aqui para vocês uma falazinha da campanha do Keating em 94. Ele dizia assim: a Austrália, como o resto do mundo, está no momento crítico da sua história. Isso aqui podia ser até a fala do Temer, né? Aqui, como em qualquer outro lugar, valores e ideologias tradicionais estão em fluxo e a rapidez da economia global e das mudanças tecnológicas têm gerado dúvidas e cinismo sobre a habilidade dos governos nacionais de confrontarem o seu futuro. O que é distintivamente australiano, que diz respeito à nossa cultura, está em perigo. Porque há uma cultura de massa, globalizada, pasteurizada, que está, portanto, solapando, oprimindo, dilapidando a nossa própria cultura. Foi assim que ele fez a campanha. Um dos seus discursos mais célebres, ele dizia: cultura gera riqueza. Em geral, nossas indústrias culturais geram 13 bilhões de dólares por ano. Ele dizia isso em 1994. Os dados hoje da Austrália, a Austrália vive da economia criativa. Se vocês quiserem entrar no Google, procurem uma cidade, por exemplo, onde eu estive, chamada Brisbane, que é uma das cidades importantes da Austrália. Junto de Sydney, de Canberra, a cidade de Brisbane é a capital de um estado imenso chamado Queensland, a terra da rainha. Eu estive lá e fui conhecer a Universidade Tecnológica do estado de Queensland, a QUT. Foram lá que surgiram os primeiros estudos sobre a economia criativa. Foram lá onde apareceram os primeiros professores que começaram a estudar essa economia realmente na universidade, a levantar números sobre ela. Stuart Cunningham, Michael Keane, vários professores que são fundadores do conceito de economia criativa. Hoje a Austrália tem economia criativa no ensino médio, empreendedorismo para os setores criativos no high school, graduação, pós-graduação e formação em economia criativa. Todos os trabalhos e pesquisas são transdisciplinares. Se eu vou estudar cidade, eu tenho que trazer para estudar cidade não só geógrafo nem urbanista, tem que trazer músicos, tem que trazer desenhadores de games. Eu confesso a vocês, se o mundo se acabar e a Oceania sobrar, vai dar tudo certo. Hoje, a melhor educação, o melhor bem que eles consideram e serviço de exportação da Austrália, sabe qual é? A educação. Eles dizem que é o que eles exportam para o mundo, em forma de consultoria, assessoria para toda a Ásia. Eles estão na China, eles estão nos tigres asiáticos, e eles estão trazendo alunos do mundo todo para lá e estão indo para o mundo todo. Então, na Nova Zelândia e na Austrália hoje, dois países que têm desenvolvido uma visão extremamente interessante de desenvolvimento a partir dessa nova economia. Logicamente que a ideia australiana avançou para o país colonizador, avançou para a Inglaterra. E na Inglaterra se criou um Ministério das Indústrias Criativas. Não é? Eu estou falando aqui na época do ministro Tony Blair, que entendeu que um país com uma economia suja, como era o caso da Inglaterra, quando a gente pensa em Liverpool, a gente pensa nos Beatles, né? Mas se esquece que ali era um lugar de economia de carvão, de carvoeiro, economia de mina suja, desumana, não é? Totalmente insustentável. A Inglaterra é o país da Revolução Industrial, um país que viveu as situações mais terríveis nesse processo de uma velha indústria poluidora, poluente, suja, pouco saudável, não é? E que começa a entender que era preciso mudar exatamente o seu padrão econômico e transfigurar o seu sistema econômico para novos setores voltados para a criatividade e a inovação. A Inglaterra fez isso.
Bom, a partir daí surgem relatórios no mundo que começam a estudar essa economia. Eu sugeriria a vocês que vocês entrassem no Google também e fossem ver esses relatórios de economia criativa que foram lançados pela UNCTAD, que é exatamente a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, e a Unesco. Tem 3 relatórios, pessoal, de economia criativa. Um de 2008, um de 2010 e um de 2012 e 2013. O Brasil aparece eventualmente. Dá uma tristeza de ver um país com a riqueza, a criatividade, a juventude, as tecnologias sociais, tudo que nós temos e que a gente inventa, e o Brasil aparece com um case do carnaval, não é? Como aparece a Jamaica com o case da música, não é? Nós poderíamos ser um país que fosse uma referência nesses setores, mas, no entanto, nós não avançamos. De qualquer forma, nesses relatórios, a economia criativa aparece de que forma? Como um conceito em evolução, baseado em ativos criativos, que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico. Portanto, estamos falando de uma economia. A economia criativa estimula a geração de renda, criação de empregos e a exportação de ganhos. Ela promove também inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. Ela abraça aspectos econômicos, mas também culturais, ambientais e sociais. Ela está relacionada aos esportes, ao turismo, à propriedade intelectual, e ela é uma opção de desenvolvimento viável para países em desenvolvimento. Hoje, muitos países da África também estão tratando a economia criativa como um conjunto de setores estratégicos para as suas economias. Não é? É o caso de Cabo Verde, que hoje tem um plano de governo chamado Cabo Verde Criativo. Cabo Verde é um arquipélago de ilhas, mas é a terra da Cesária Évora. Não é? É uma terra de grandes músicos. A cidade de Cabo Verde, cuja capital é a cidade de Praia, é cidade criativa da música para a Unesco. Ela faz parte, portanto, de um grupo seleto de cidades criativas. Por quê? Porque a economia da música faz com que haja um grande contingente de músicos que não foram embora de Cabo Verde para viver de música, vivem em Cabo Verde, gravam seus CDs em Cabo Verde e fazem shows no mundo inteiro. É lá onde acontece um dos maiores festivais de economia da música do mundo, que é o AMI, o Atlantic Music Expo. Então, assim, Cabo Verde é um conjunto de ilhas que vive da arte, da música, da festa, do carnaval, do vinho, da gastronomia, enfim, dos setores criativos. Bom, os relatórios apontam que essa economia está crescendo, e cresce mundialmente. As exportações são cada vez mais importantes, não é? Hoje, essa economia ela é importante na China, nos Estados Unidos, eu falei da Nova Zelândia, mas ela é importante na Estônia, ela é importante na Suécia, é fundamental para Singapura, ela está presente na cidade de Praga, em Bilbao, em Turim, em Medellín, que tem se reurbanizado, se repensado como cidade, depois do fim, não é, da grande marca terrível do Pablo Escobar e da droga, não é, que marcou tanto tempo a cidade de Medellín na Colômbia. Hoje a cidade de Medellín vive de economia criativa, não é? Vive exatamente dos setores criativos. São muitas as cidades, não é? Todo o Caribe vem estudando a economia criativa e transformando esses países aqui, antilhanos também, em países que têm essa economia como importante. Existe, por exemplo, na ilha de Trinidad e Tobago, uma universidade, eu conheci um professor muito interessante, a graduação que eles têm lá é em festas. Graduação em festas. Para aprender a fazer festa e ganhar dinheiro com festa. Isso é produção cultural. Não é? Então, imaginar país mais festeiro que o Brasil é impossível, né? Mas, no entanto, nós não conseguimos medir sequer a economia das festas no Brasil. Vou dar um exemplo, aqui vocês devem ter também, mas para o Nordeste, por exemplo, a economia das festas juninas é uma coisa impressionante.
Movimento Nordeste, ninguém sabe quanto aquilo realmente contribui para o PIB da economia dos estados nordestinos. O carnaval é uma economia do Oiapoque ao Chuí. No entanto, nós não temos números nem dados sobre a movimentação desses setores e dessa economia. Faltam números. E aí eu vou, pessoal, eu sei que eu tenho que acabar, eu vou aqui para a parte final da minha fala, chamando a atenção dos desafios da economia criativa. Quais são esses desafios? O primeiro deles, os dados confiáveis sobre os setores criativos. Nós não conhecemos os setores, nós não sabemos quem são os profissionais, a informalidade graça, nós não temos o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, desagregando numa conta satélite esses setores. Então, quando eu falo de arquitetura, quando a gente vai ver no IBGE, a arquitetura ela é somada na exportação, sabe a quê? A construção civil. E eu não posso misturar construção, engenharia civil com arquitetura. São áreas totalmente diferentes. Então, os números não correspondem à realidade. Quando eu vou levantar a economia do livro do Brasil, eu tenho informações sobre a economia das livrarias que vendem cartolina, papel, durex, cartão, mas eu não sei o que movimenta essa economia do livro. Sabemos que o papel é caro, sabemos que aquele que produz o livro, o escritor, não é? O criador ganha pouco, não é? A intermediação ganha, não é? E somente as grandes editoras e grandes livrarias sobrevivem. Como não temos uma política para a economia do livro do Brasil, nós matamos as pequenas editoras desse país. Outro dia, São Paulo fechou uma importantíssima editora chamada Kozak Naif, não é? Então, de livros de arte. Então, a vida do pequeno produtor, do pequeno editor, é uma vida impossível, porque não há políticas públicas para criar, produzir, distribuir, comercializar, consumir, fazer exportar. Falamos de economia, de dinâmicas econômicas. Precisamos diagnosticar esses setores. Portanto, a ausência de dados é o primeiro problema. Segundo problema, educação, pessoal. Educação para os setores criativos. Se nós não tivermos uma educação consequente, nós não vamos conseguir avançar. Nós precisamos formar pessoas para o novo trabalho. E nós precisamos realmente de uma educação que dê conta dessa economia criativa. Eu espero que um dia desses eu venha aqui conhecer a primeira formação, talvez de um curso tecnológico em economia criativa aqui com vocês, quem sabe uma primeira especialização. Nós precisamos de graduação, de mestrado, de tudo, de formação para a gestão de empreendimentos criativos. Uma coisa é a música, outra coisa é a gestão do negócio música. Uma coisa é a dança, outra coisa é a gestão do empreendimento dança. Uma coisa é a festa, outra coisa é a gestão do empreendimento festa. Uma coisa é a gastronomia, outra coisa é a gestão do empreendimento gastronomia. Nós precisamos formar gestores que compreendam suas áreas, esses setores, as dinâmicas econômicas. Nós precisamos avançar na educação. A Austrália é um exemplo de um país que trabalha com essa educação. Terceiro aspecto, fomento, linha de crédito, consultoria e assessoria para empreendimentos criativos. Ninguém está fazendo, ninguém tem, ninguém dá. Vá no BNDES procurar dinheiro para essa economia. Você não vai ter apoio nenhum, não é? Não existem linhas de crédito orientado, não existem microcréditos. Ou seja, nós não apoiamos os pequenos empreendedores que querem trabalhar com esses setores, não é? A questão legal é também muito importante, a questão tributária. Um produtor cultural, ele contrata outras atividades, ele paga imposto em cascata. A gente desonera a velha indústria e não aposta no pequeno empreendimento do setor criativo. Então, nós precisaríamos de um novo direito trabalhista, de um novo direito previdenciário, de um novo direito civil para essa economia. Nós precisaríamos de um novo direito público para essa economia. Então, nós estamos falando de marcos regulatórios. Temos que, um dia, levar essa questão para aquele Congresso Nacional que só quer saber, né, das políticas para os BBB, não é? Como é que é? Boi, bala e Bíblia? Não é? Não é lá, o negócio é assim que funciona? Não é? São os lobbies organizados. Ninguém lá está preocupado com a juventude brasileira e com
à economia informal, porque são milhões de brasileiros trabalhando com a economia criativa sem qualquer apoio, sem nenhuma linha de crédito, sem nenhuma legislação a favor, sem nenhuma educação a favor, sem nada a favor. Mas, no entanto, eu nunca vi tanta resiliência. O paizinho danado é o Brasil, porque hoje, através de coletivos, de comunidades, de grupos, as pessoas estão trabalhando com essa economia. Eu tive a honra de ser convidada para criar a Secretaria da Economia Criativa em janeiro de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff. Fui para Brasília, fui para o Ministério e criei a Secretaria. A Secretaria teve uma vida curtíssima, não é? Ela foi criada, enfraquecida, desarticulada, desaparecida, e a questão da economia criativa, de novo, entrou no limbo de alguma coisa que não aconteceu. E vocês me perguntarão, por quê? E eu direi, não era a hora. Precisamos, talvez, né, de mais tempo. O tempo vai passando. E a gente precisa construir um Brasil criativo. A Colômbia tem um plano nacional. O Chile tem um plano nacional. E o Brasil não tem nada. Esse é um quadro. Precisamos de fomento, de educação, de informação, de marcos legais. Precisamos avançar. Precisamos queimar as etapas, não é, de uma educação voltada a esses setores. Precisamos juntar na mesma mesa arquitetos e desenhadores de game, músicos, médicos, geógrafos, engenheiros. Precisamos religar os conhecimentos, precisamos aproximar a arte da ciência, como diria o nosso grande professor maior francês, professor Edgar Morin, quando ele fala sobre a complexidade, não é, das sociedades contemporâneas e de uma nova educação. A economia criativa necessita de uma nova educação. Nós precisamos reinventar as universidades, as nossas formações na escola, para as nossas crianças. Precisamos mudar e ampliar as nossas mentalidades. Só dá para mudar a educação mudando os educadores. Lamentavelmente, nosso caminho ainda é um caminho longo. Mas eu queria terminar aqui essa minha fala meio desordenada, lembrando uma mulher que eu tenho uma imensa admiração. E que ela tem uma história muito grande com São Paulo, que certamente vocês aqui a conhecem e sabem muito dela. Eu estou falando de Lina Bobardi. Não sei se vocês sabem, mas a Lina, ela foi convocada nos anos 50, 60, exatamente nesse período que o Celso Furtado era um dos homens mais importantes do mundo, né? Vinha teve na Unesco, teve na ONU, e ele era uma dessas grandes figuras do pensamento e das discussões de desenvolvimento dos países chamados dependentes, né? Nesse momento, a nossa Lina italiana foi convidada para desenvolver um projeto de um museu de cultura popular na Bahia, em Salvador. Um lugar onde se realizasse um diálogo, não é, entre o conhecimento acadêmico e as artesanias brasileiras. A Lina saiu andando pelo Nordeste e foi até o Ceará da Bahia, passando por todos os estados e conhecendo a cultura tradicional popular. Ficou louca, ficou enlouquecida e fez um museu belíssimo, montou uma exposição. Essa exposição foi para Milão e ela teve um azar enorme. A exposição deveria ser aberta em Milão no dia 1º de abril de 1964. Foi quando houve o golpe militar brasileiro e a exposição nunca aconteceu. Ora, o sonho da arquiteta Lina Bobardi era desenvolver, a partir daquela exposição, um grande centro de estudos entre design e artesanias, e artesanato, e cultura tradicional brasileira. Juntar o desenho industrial com as expressões da cultura mais simples dos nordestinos, para trabalhar com estudantes num desenho, num design brasileiro. Imaginem se a Lina tivesse conseguido, hein, pessoal? Anos 60,
Talvez o Brasil hoje fosse o país com o design mais importante do planeta. Logicamente que todo esse projeto foi abortado pela ditadura militar. Estou terminando, mas eu preciso dizer isso, não é? A economia brasileira, não é? Que exporta soja, carne, minérios, que vem dizimando o nosso patrimônio natural, que acabou com Mariana, que recentemente acabou com o município de Barcarena, no Pará, não é? Nossa economia tem demonstrado a sua insustentabilidade. Enquanto isso, na TV, nós estamos ouvindo diariamente, estamos quase acreditando, não é? Que agro é tudo, que agro é tech, que agro é pop. Eu não vou dizer o resto da frase. Vocês já sabem. A formulação e a implantação de uma política pública para unir design e artesanato da Lina Bobardi era muito mais do que um projeto de economia criativa, era um projeto político, pessoal, né? Era um projeto de desenvolvimento de um país, de inclusão de todos, né? E, logicamente, esse projeto foi abortado. Precisamos de uma política para as imatérias-primas. Essa palavra também é do meu amigo africano. A gente só fala de matéria-prima. As imatérias-primas são o condimento fundamental da economia criativa. Ora, para Celso Furtado, não é? A política é a grande atividade criadora do homem. Ele dizia isso no livro dele, fundamental, chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, que é um livro genial de economia criativa num tempo que nem existia a economia criativa. O livro chama-se Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Viva Celso Furtado! Ele sabia para onde o Brasil ia e ele sabia que ia dar errado. Ele profetizou que nós seríamos o país da dependência, da concentração de renda, da precarização do trabalho, da diminuição do social, do fazer social, da cidadania. Tudo isso Celso Furtado prevê há 60 anos atrás, na sua obra magistral. Eu penso que num ano eleitoral como esse, a afirmação do Celso de que a política é a grande atividade criadora do homem é muito importante. Porque na visão do Celso, não é? Ele está nos dizendo que a atividade política deve ser, por natureza, transformadora da vida das pessoas. E deve ser uma atividade de inclusão, não é? De dignidade, de humanização. Senão, nós vamos estar fazendo mais do mesmo, né? Nesse sentido, e aí eu tomo também essa expressão do ex-ministro da Cultura, Mário Lúcio Souza, não basta ver para crer. Talvez na economia criativa, na visão de um novo desenvolvimento brasileiro, é preciso primeiro crer. E aí, só depois é que a gente vai ver. Talvez seja o inverso da frase que a gente está acostumado a repetir. O Brasil continua à espera de um projeto político para um novo desenvolvimento. Eu, às vezes, tenho a impressão que os tempos da Lina Bobardi parecem muito atuais. E me preocupa ver o Brasil, de novo, acossado com projetos de censura, com projetos autoritários, com projetos de violência simbólica. Eu soube que, nesse momento, hoje à tarde, houve um grande ato de violência contra os professores municipais na cidade de São Paulo. E a gente vai observando como essa violência vai nos dominando a todos, e nós estamos perdidos em função dessa pergunta de que Brasil a gente quer, que Brasil a gente pelo menos gostaria de construir para vocês, não é? E eu espero que a economia criativa possa ser e representar para vocês uma alternativa de trabalho e para o Brasil uma nova matriz de desenvolvimento. Muito obrigada.